do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD do segundo trimestre de 2020. Estamos chegando com mais uma lição. O tema geral é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vejamos aí o que diz o textuário e a verdade prática desta lição de hoje. Porque Ele mesmo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Muito bem. Agora vejamos o que diz a leitura bíblica em classe desta lição. Veja aí. Porque Ele mesmo é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas da paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 19. Muito bem, estamos de volta. Você já viu aí o que diz o textuário e também a verdade prática, né? Bem como também a leitura bíblica em classe desta lição de número 7 do segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E quem precisa de reconciliação é quem estava separado. Então, o pecado nos separava de Deus. Porém, através do sacrifício vicário de Cristo, o que é o sacrifício vicário? É porque ele tomou o nosso lugar e morreu no lugar do pecador, não é? Mesmo sendo ele inocente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através do sacrifício vicário de Cristo, nós temos agora livre acesso ao Pai. Louvado seja Deus. O objetivo geral desta lição é justamente isso. É conscientizar todos nós que, por meio do sacrifício vicário de Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Por isso que nós agora temos a liberdade, não é? E temos o caminho aberto para se encontrar com Deus e morar no céu para a glória do nome do Senhor. Muito interessante esta figura da cruz, porque sem a cruz não tem evangelho que passe, que chegue a nós, que não venha pelo caminho da cruz. O evangelho que te apresentarem, que não tem o caminho da renúncia, do sacrifício da cruz do Calvário, é anátema, como diz Paulo. Então, o evangelho de Cristo, primeiro, ele apresenta a salvação pelo caminho da cruz. Não há outro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro tópico temos que pontuar sobre a inimizade que havia e que existia entre Deus e os homens. Muito bem. No segundo tópico temos que explicar que pela cruz de Cristo ele fez o quê? Um novo homem. Amém? E no terceiro tópico temos que evidenciar que, muito bem, temos que evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então não há outro remédio, não há outro caminho, senão a cruz de Cristo. Muito bem. Temos uma introdução muito interessante que nesta lição estudaremos que houve uma significativa mudança, né?
na sequência dos capítulos anteriores que nós estudamos, né? Quando estávamos separados, mas agora, né? Agora o quadro foi alterado, né? A situação mudou. E os gentios, agora Paulo explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Muito bem. Vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Agora nós estamos perto. Estávamos separados, agora estamos reconciliados com Deus. Ele tirou a barreira e a parede da separação. Muito bem. Primeiro tópico desta lição: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Você observa que antes de ter a inimizade do homem para com Deus, também a lição nos relata que havia também inimizade do homem para com o homem. E o que quer dizer isso? É porque o povo escolhido é o povo judeu, né? É o povo de Israel. E por isso eles ficavam se achando, né? Todas as outras nações eram impróprias para a salvação e só eles eram o povo escolhido, né? Então, observe o que diz este primeiro tópico: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia, né, às muralhas do templo em Jerusalém, porque havia um grande muro de pedras que separava, que não deixava que os gentios, os estrangeiros, entrassem para próximo no templo, para o lugar onde ficavam somente os judeus. Então havia um muro de pedra, né? Mas também espiritualmente, além de fisicamente, havia também este muro de separação. E a Bíblia diz também que o que separa o homem de Deus é a iniquidade, é o pecado. Isaías 59, verso 2. Muito bem. Existia, o extremismo judaico. Quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, né? Quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse esta barreira. Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30. Se eu não me engano, ele estava com Timóteo, o jovem Timóteo, né? E você observa que alguns judeus acusaram Paulo de ter ultrapassado aquela barreira, né? E foi aquela confusão toda. Então o caso é muito sério. Muito bem. Quando fala de parede, de muro, o muro é bom para guardar, para proteger. Mas quando fala de muro para não deixar, né, alguém receber a bênção, já é complicado, né? Então este muro não era somente um muro físico, material, de pedra, mas era também uma separação, um muro do lado espiritual. Você observa que um dia Jesus conversando com a mulher disse: como sendo tu judeu, vem pedir algo a mim que sou mulher samaritana. Então há muita separação, mas Cristo veio tirar as barreiras. Você observa que aquele homem que descia, que ia de Jerusalém, né? Ele foi roubado, assaltado, deixado quase morto, mas passou o sacerdote da lei, passou também o levita e não fizeram nada, porque a lei dizia, né, que o sacerdote não pode tocar coisa imunda, né? Ele se prevaleceu disso, mas Cristo mostrou que o estrangeiro foi lá, passou óleo, não foi? E azeite na sua ferida e restaurou aquele homem, ajudou, colocou em uma estalagem, pagou o preço, irmão, né? Jesus estava dizendo ali que a lei, né, muitas vezes faz as pessoas não considerarem o amor, que o amor supera a lei. Jesus estava dizendo ali que o sacerdote, pela lei não podia, mas pelo amor que Cristo veio trazer, ele poderia ter feito alguma coisa, né? Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe aqui o segundo ponto desta lição. Do primeiro tópico, a derrubada da parede de separação. O apóstolo destaca ou declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação.
que estava no meio, né? No versículo que nós temos a nossa lição. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por intermédio da cruz de Cristo, a divisória foi removida. Você pode dizer amém? A divisória foi removida. Assim não somos mais forasteiros, né? Não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai, né? E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Terceiro ponto, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida, não é? Ou 3 pontos desta visão da lei. Primeiro, a lei mosaica, né? A moral e a cerimonial. Não é? Muito bem. Veja quantas barreiras existiam, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Pode ser considerado de uma forma simples uma laranja cortada em 3 pedaços. E todos os pedaços, 3 pedaços, fazem parte da mesma laranja. Então, observe que a lei tinha essas 3 esferas. A lei é a parte da lei de Moisés, moral e a cerimonial. A lei moral ou a lei moral permanece em vigor como padrão da conduta, mas não como meio de salvação, né? As regras morais e éticas não é garantia da salvação. Somente o sacrifício de Cristo. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, que nós estudamos na lição passada, sacrifícios, comida e bebida. Então, observem, esse óculos não está bom, mas vamos ver. Das festas, da lua nova, do sábado, Colossenses capítulo 2, né? E o capítulo 2, versículo 11 ao 16, esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade destes para com os gentios. Então, observe, quem não era judeu era considerado fora do plano da salvação e era hostilizado pelos judeus. Né? É nisso que dá. Né? Não quero dizer aqui que Deus fez isso para complicar o negócio. Não. Trazendo para a nossa parte humana, quando o pai e a mãe têm 5, né? Na sua prole, 5 filhos, e destaca somente um, e aquele mimimi com somente um, os outros 4 ficam enciumados. Né? Não é verdade? Na empresa, se tem 15 funcionários e só tem um, que o patrão é aquele mimo todo, os outros funcionários ficam logo aperreados. O que dizer de José no Egito, que não era do Egito, era no Egito, porque ele não era do Egito, né? Que o pai fez a túnica de várias cores, e a gente sabe da história, e os outros irmãos ficaram chateados. Né? Então Deus, ele trata de trazer um povo especial para ele, separado das outras nações. Muito bem, até aí tudo bem. Mas o problema é que os homens, Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções para si. Né? Deus confia a um povo e este povo se exalta. Né? É que o homem é assim mesmo. Alguém diz, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Então Deus deu o poder. Né? Deus deu o direito de serem povo escolhido, mas isso inflou o ego deles e hostilizavam as outras nações. Mas Deus, como é um Deus de amor, de misericórdia, nos incluiu, sendo nós ainda gentios, pecadores, ele nos amou primeiro. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem.
Ponto 4 do primeiro tópico, a revogação da lei, dos mandamentos. Revogar é tirar todo o poder. É tirar toda a força. Às vezes não é nem apagar, é tirar. Amém? Então veja. A revogação da lei, dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei, dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Mas a Bíblia diz que o Senhor pegou o escrito de dívida que era contra nós, cravou-a na cruz do Calvário e disse: Tetelestai, está pago. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa relação não condiz. O que Jesus disse, não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Amém? Então Cristo ele cumpriu a lei. Veja mesmo. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Amém? Nenhum judeu, nenhum doutor da lei conseguiu cumprir a lei. A Bíblia diz que Jesus chamava eles de sepulcro caiado, por fora, bonito, arrumado. E Jesus também acusou eles de colocar um fardo pesado nos outros, e eles não cumpriram a lei, né? Mas queria que os outros cumprissem, né? Eram hipócritas. Jesus falou isso, né? Mas Jesus não. Um dia alguém disse assim: ninguém fala como esse homem fala, porque ele não fala como os outros mestres. Ele fala diferente, porque Jesus, ele é verdadeiro. Amém? Muito bem. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, cumpriu toda a lei. Desse modo, a revogação aqui, ela é aludida, né? Ela é aludida. E da lei cerimonial, sim, aludida da lei cerimonial. Muito bem. A lei cerimonial era uma das piores, né? Que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus, em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Amém? A inimizade do homem para com o próprio homem. E os judeus, só nós merecemos. E os gentios, não. Aí Jesus veio e desfez essa inimizade. Porque agora, olha, nem você judeu, nem você gentio tem todo direito. Todos agora são alcançados pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a parede da separação foi derribada. Muito bem. Segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. Quando fala do novo homem, quer dizer que ele fez uma nova humanidade, né? Juntou as pessoas em um só propósito. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. De ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, que quer dizer que é a igreja. Amém? Primeiro ponto deste segundo tópico, o conceito bíblico de paz, né? A paz não é isso que alguém faz por aí. Colocar uma camisa branca, com dizeres, e fazer caminhada. Isso pode até ajudar em alguma coisa, né? Não sei. Mas a paz que Cristo vem trazer, ele disse: eis que eu venho vos trazer a paz. E não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. Muito bem. De forma geral, a paz é descrita de boas relações, né? A paz, ela é uma descrição de boas relações, do fim de um conflito e também de um estado de tranquilidade, né? E de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus
e com os homens, né? Tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz, né? E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. É Jesus de Nazaré. Ele veio trazer a paz, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz, no verso 14 do capítulo 2 de Efésios. Essa expressão, né, ela aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós. Aleluia! Sendo ele mesmo a nossa paz. Então, temos paz com Deus. E a Bíblia diz: segui a paz com todos os homens. E a comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos paz com Deus através do sacrifício de Cristo. E o que é paz com Deus, senão a certeza da salvação e do perdão de pecados? Você pode dormir com a sua cabeça tranquila, né? Sem correr risco de ir para o abismo, porque agora você tem paz com Deus, né? Você agora confessou os seus pecados, deixou aos pés da cruz, e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então o inimigo é o acusador, ele acusa o teu passado. Lembranças do passado vêm querendo me fazer parar. Tem um hino que diz, né? Vem acusações do vil tentador. Mas em Cristo você tem direito à salvação conquistada na cruz do Calvário. Ninguém tira este direito. Mas você tem o livre arbítrio. Muito bem. Ele mesmo é a nossa paz. E além disso mora dentro de nós. Já vi uma pessoa que a casa está caindo, o mundo está desabando, a família está acontecendo algo assim, e alguém olha e diz: fulano nem parece que está passando por isso. É porque a paz de Cristo habita dentro dele, habita dentro dela. Amém? Não é demência. Não. É paz. Só entende isso quem tem essa paz. Se você tem paz, levanta a mão e dê uma glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto deste segundo tópico maravilhoso: as novas ou a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora, muito bem, hostilizavam, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo, né, a paz. Ele trouxe a reconciliação, né, do homem para com o homem e do homem para com Deus. Glória a Jesus. Essa inimizade não foi resultado, esta unidade não foi resultado de algum, né, acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. A igreja, onde não há circuncisão, nem incircuncisão. Nem judeu, nem grego, não. Todos têm direito à salvação. Glória a Jesus. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Versículo 15 da nossa lição. Nele, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas foi desfeita. A etnia e a classe social também desapareceram. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, versículo 11, que Cristo, ou Deus, não faz acepção de pessoas para a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus
No livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo de número 2. E ainda não lemos nenhum versículo, Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 2 para a nossa meditação. Que nós já estamos chegando aqui no terceiro tópico desta lição maravilhosa. Eu tinha marcado aqui, mas é assim mesmo. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 2, que diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora vamos ver o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele, não é, que for pendurado no madeiro. Amém? Custou um preço, não é? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homens e Deus, bem como entre os homens. Primeiro ponto deste terceiro tópico: Cristo se fez maldição por nós. Aquilo que nós lemos em Gálatas, que maldito seja aquele que... Era maldito aquele que fosse morrer numa cruz, né? Os judeus, eles tinham esta perspectiva aqui. Então observe que o que está escrito é isso: maldito aquele. Era uma morte horrenda, era uma morte vergonhosa, né? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2, que nós lemos. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras, né, de couro, e na ponta tinha chumbo. Tinha ossos também, às vezes, naquelas pontas, e quando dava uma chicoteada, saía um pedaço de carne e o sangue jorrava. Então o sacrifício ali foi um caso sério, foi dor, não é? Em seguida, este homem que era condenado a morrer em morte de cruz, além de levar açoites, também era obrigado a carregar pelas ruas a sua própria cruz, onde ele seria crucificado. É por isso que Cristo carregou a cruz. E a Bíblia diz que no caminho ele fraquejou, estava, né, sentindo dores, tinha apanhado muito. Mas a Bíblia diz que apareceu Simão Cirineu e ele ajudou Jesus. Foi chamado para carregar a cruz. E observe que em contrapartida há um Simão, Pedro, que disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. E na hora do aperreio, do problema todo, cadê Pedro? Cadê Simão Pedro? Negou a Cristo. E Jesus já tinha profetizado: não diga isso, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E foi isso que aconteceu. Pedro negou a Cristo. Aquele que dizia que eu vou contigo até a morte. Ele negou Simão Pedro. Mas no caminho carregando a cruz, quando Jesus fraquejou, tinha outro Simão. Diga amém. Porque na minha vida e na tua vida, mesmo que as pessoas se esqueçam de nós, mesmo que as pessoas não nos ajudem, mesmo que você ajude alguém, alguém não retribua, quando um Simão negar, Deus traz outro Simão para te ajudar. Diga amém. Glória a Jesus. Recebe aí. Muito bem.
Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 3:13 que nós lemos, né? Que maldito aquele que seja pendurado na cruz. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo. Ele tomou o nosso lugar, por isso que é sacrifício vicário. Na cruz ele tomou o nosso lugar e a sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus. Então, aquilo que possibilitou a nossa reconciliação, o religare, amém? A nossa religação com Deus, acabou com a parede da separação, foi o sacrifício de Cristo, se entregando por nós na cruz do Calvário, e a sua vitória sobre a morte. Aleluia! Ele disse, ninguém vai me matar, ninguém vai tirar minha vida, eu mesmo a dou. Amém? Louvado seja Deus. Então a morte não matou ele. Assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Louvado seja Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo, nossa perspectiva, né? Nessa perspectiva, Cristo é a nossa paz. Amém? Que pela sua carne, um novo homem foi criado, fazendo a paz. Você já viveu sem paz dentro de casa? Você já viveu sem paz no trabalho? Já viveu sem paz na igreja? Você já viveu sem paz? Né? Sem se falar com outro irmão, com outro parente? Já viveu uma vida conturbada? Sabe o que eu estou dizendo? Né? Aleluia, era isso que nós vivíamos separados. Mas agora temos paz com Deus. Certeza de salvação. Quem nos garante? O Espírito Santo. Jesus de Nazaré, o sacrifício. A mensagem da cruz, ela apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. Reconciliados na cruz em um corpo. E este corpo é a igreja. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, né, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade que existia na vertical e na horizontal. Amém? Era a inimizade com os homens e a inimizade com Deus. Então, estava todo mundo perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo, né, levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, verso 13 e 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Preto, branco, estrangeiro, judeu, todos nós somos partes da família de Deus. Todos nós somos membros um dos outros e membros do corpo de Cristo. E só tem uma cabeça neste corpo. Só tem um que manda. Só tem um que dirige. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Diga amém? Então, que Deus abençoe a todos nós
fomos reconciliados. A nossa reconciliação com Deus só foi possível através do sacrifício vicário de Cristo. Amém? Então, não há para onde correr. Ele é o caminho, artigo definido, ele é a vida. Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pela graça sois salvos. Não vem de vós. Aleluia. É presente de Deus. É misericórdia. Graça é favor não merecido. E misericórdia é quando Ele se compadeceu das nossas misérias. Aleluia. O nosso destino era o inferno, o abismo, mas Cristo nos garantiu a vitória. Sofreu por nós para nos garantir a bênção de estarmos reconciliados com Deus, termos paz uns com os outros e paz com Deus. Deus abençoe a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém.